O povo de Deus vive sempre envolto em diversas controvérsias, e quando a gente pensa no final dos tempos, parece que esse quadro ele vai se agravar, porque Satanás procura atacar o povo de Deus através de estratagemas muito bem direcionados. Como se proteger diante de tudo isso? No estudo que nós vamos fazer hoje de um capítulo escolhido da pena de Ellen White, nós vamos entender melhor o plano de Deus de nos fortalecer espiritualmente a partir de agora até o dia final. Esse é o canal Todavia, aqui a gente fala de assuntos contemporâneos vistos pela ótica da fé cristã. E você pode conhecer outras coisas que a gente tem produzido por aqui. Tem muito material legal que está relacionado com as nossas playlists e também você pode conferir os vídeos mais recentes. É também importante que você já faça aqui o combo do YouTube. Não se esqueça de deixar o seu like, de compartilhar esse vídeo e caso você já tenha conhecimento aqui do nosso canal, inscreva-se. Hoje eu falo do capítulo Nossa Salvaguarda, do livro O Grande Conflito. Esse é o capítulo 37. Eu me lembro que a primeira vez que eu li O Grande Conflito eu tinha apenas 15 anos. Eu li completo o livro depois da terceira tentativa. Haviam duas tentativas frustradas anteriores, onde eu não consegui avançar muito, mas aí eu me determinei e Deus abençoou para que eu conseguisse ler esse livro. E desde então esse livro tem sido uma marca muito forte para mim e eu tenho certeza que para a igreja também. Nos últimos 2 anos, aqui na divisão sul-americana, foi distribuído em território nacional e também nos 8 países que constituem a nossa divisão, o livro Grande Conflito. Esse livro traz a mensagem para os tempos finais. Mas é muito curioso que um livro que fale de profecias, acompanhe a atuação de Deus ao longo da história e que detalhe acontecimentos futuros, traga um capítulo, justamente um dos capítulos posicionados mais no seu final, que não exatamente fale a respeito de acontecimentos. Nesse capítulo 37, Nossa Salvaguarda, não existe nenhuma profecia, nenhum acontecimento futuro, nada muito específico. O que existe ali é apenas um capítulo que fala a respeito da importância do estudo da Bíblia, especialmente no contexto do final do tempo. Mas por que, afinal, esse capítulo está posicionado onde ele se encontra? Por que ele não foi colocado mais no início, talvez como uma introdução, falando a respeito da perspectiva bíblica? Existe um objetivo, e eu acredito que esse capítulo esteja nessa posição em relação a outros capítulos do livro, porque justamente esse assunto do estudo da Bíblia vai se tornar ainda mais fundamental quando a gente pensa nos acontecimentos finais. E eu vou aqui trazer nesse estudo algumas perspectivas a respeito desse capítulo 37. Na minha apresentação, eu vou dividir esse capítulo em 3 grandes etapas relacionadas aí ao estudo da Bíblia. É claro que a minha apresentação, ela em nenhum momento substitui a leitura individual desse livro. É muito importante que você leia, que você aprenda, que você tire as suas próprias conclusões. Eu aqui não vou citar trechos, não vou fazer uma leitura, vou apenas sistematizar alguns pontos e trazê-los para consideração. É muito importante que você acompanhe esse estudo até o final, e assim, muitas pessoas acabam assistindo partes do assunto, mas se você puder fazer o esforço, assista o vídeo numa tacada só, do começo ao fim, porque assim a sua mente se concentra e você consegue acompanhar toda a apresentação. Mas, além disso, e muito mais importante do que isso, é você fazer a sua leitura individual. E esse livro está disponível de várias formas, tanto a sua versão impressa, e eu tenho certeza que muitos que estão me assistindo devem ter esse livro em suas casas, mas também existe a versão online. Você encontra em diversas plataformas da igreja esse livro disponível para que você possa ler sem nenhum custo. Eu vou consultar aqui o meu canto direito, para mim é direito, para vocês é esquerdo, em que eu tenho algumas anotações que são fundamentais para esse estudo. Então, a primeira parte é a respeito dos benefícios da Bíblia. O que a Bíblia traz de benefícios para nós? Os benefícios do estudo da Bíblia. E o primeiro desses benefícios é que a Bíblia protege contra a influência de falsos ensinos, tanto ensinos humanos como também do poder enganador dos demônios. Essa é a primeira consideração que existe logo no início da introdução, e eu estou aqui adaptando, mas a ideia é a mesma presente ali no primeiro parágrafo. Nós estamos a salvo dos enganos de Satanás, e é nessa situação que nós temos que enfatizar a importância do estudo da Bíblia. Um segundo benefício que o estudo da Bíblia traz para nós
é que ele provê condições para que os fiéis suportem o tempo do fim. E a gente vai falar um pouquinho mais disso adiante para deixar claro que a Bíblia é essencial pensando nesse agravamento das condições espirituais que nós vamos ter no tempo do fim. Um terceiro benefício é que o estudo da Bíblia apresenta o futuro com clareza, e isso permite o preparo espiritual dos fiéis. Se a gente entende qual é o plano de Deus, pelo menos em linhas gerais, que é o que a profecia se propõe a fazer, aí de fato a gente tem condições de tomar decisões e estar preparado especialmente para as últimas provas que vão acontecer nesse cenário profético. Um quarto benefício é que o estudo da Bíblia, ele atua como autoridade definitiva para estabelecer ou rejeitar qualquer doutrina. E aqui a gente está se referindo ao princípio sola escritura. Eu vou detalhar um pouquinho mais o que significa esse princípio, mas tem um vídeo aqui no canal também falando a respeito do princípio sola escritura. E vez ou outra, eu estou sempre me referindo a ele porque é um princípio muito importante. E simplificadamente, sola escritura implica em reconhecer a autoridade da Bíblia em todos os aspectos da vida, não apenas na questão que nós estamos tratando agora de selecionar doutrinas, mas também da gente tomar decisões práticas para o dia a dia, colocando a autoridade da Bíblia e não a nossa cultura, a nossa experiência, a tradição religiosa, o costume ou qualquer outra coisa, mas sendo norteado por princípios bíblicos. Um quinto benefício é que, bem parecido com esse também, o estudo da Bíblia suplanta a autoridade de líderes ou instituições religiosas. Então, o fiel não precisa confiar em líderes espirituais, muitos dos quais não estão comprometidos com a palavra de Deus. Há um tempo, uma moça, isso já faz um bom tempo mesmo, uma moça da igreja mandou uma mensagem para mim, era bem a época da pandemia, e ela me dizia assim, meio que desesperada, querendo uma resposta rápida, como a gente podia provar o sábado. Ela queria mostrar o sábado e comprová-lo na Bíblia para um pastor desses aí populares. E a situação era a seguinte, ela era uma seguidora desse pastor nas redes sociais e ele havia respondido uma pergunta dela sobre o sábado e arrasando ela, acabando, dizendo que esse negócio aí havia sido abolido. E ela queria provar para ele o contrário. Mas isso daí já é uma situação que começa errado, né? Por que que ela, uma adventista, era seguidora desse líder religioso? E muitos, infelizmente, seguem líderes religiosos populares, se esquecendo da importância de confiar na Bíblia, de deixar que a Bíblia fale, de deixar que, de fato, a orientação seja dada pela palavra de Deus. Um próximo benefício aí é que o benefício da Bíblia, o benefício do estudo da Bíblia, ele conduz à verdade que é inseparável da glória de Deus. A verdade redunda, ela traz a glória de Deus. Em outras palavras, quanto mais próximo eu estou da verdade, mais eu me aproximo do caráter de Deus, de quem Deus ele é, e eu estou glorificando o seu nome. Então é muito importante estudar a palavra de Deus. E também um próximo e último benefício desses que foram agrupados aqui do capítulo, o estudo da Bíblia, ele informa o homem a respeito daquilo que Deus requer dele. Então você sabe qual é o seu dever perante Deus mediante o estudo da Bíblia. Então são esses 8 benefícios aqui, 7 na verdade, né? 7 benefícios do estudo da Bíblia. E o próximo tópico agora é a estratégia de Satanás contra o estudo da Bíblia. Se o estudo da Bíblia é tão benéfico, Satanás não quer que você se aproveite dele e que ele traga esses benefícios, porque senão você estaria livre dos enganos que ele promove. Portanto, Satanás ele tem também algumas estratégias, uma linha de combate ao estudo da Bíblia. E dentro da estratégia de Satanás, o primeiro ponto é que ele emprega todo o artifício possível para impedir os homens de obter conhecimento da Bíblia. Tudo que Satanás puder, ele vai fazer para que as pessoas não extraiam conhecimento da Bíblia. Não estou dizendo aqui que ele vai fazer de tudo para evitar que você tenha ou que você leia, porque você pode ter e não estudar, assim como você pode ler e também não gastar tempo estudando e se aprofundando no estudo da Bíblia. E Satanás, ele não tem nenhuma objeção àqueles que apenas leem a palavra sem, de fato, conhecê-la de forma mais aprofundada. O que ele quer é que você não conheça as verdades que estão ali reveladas, que você até leia, mas passe bem por alto essas verdades, como o próprio capítulo fala que alguns acabam agindo assim.
A segunda coisa que faz parte da estratégia de Satanás é que ele intensifica suas atividades frente a todo reavivamento. Quando Satanás percebe um despertar religioso, seja individual, alguém querendo tomar uma decisão por Cristo, ou mesmo uma congregação buscando maior consagração, ele atua, às vezes promovendo escândalos, promovendo um divórcio na família, a doença de alguém, a perda de um emprego, qualquer coisa que simbolize um desvio da atenção das coisas espirituais para as preocupações terrenas. Ele faz com que a gente, de fato, tenha outros interesses. E nós estamos aqui vivendo uma era de constante distração. As redes sociais existem justamente para disputar de forma constante a atenção. E se você se descuidar, você vai passar o dia rolando de um videozinho engraçado para outro videozinho engraçado. A ótica, a perspectiva, a lógica da rede social é essa, é ocupar o máximo possível o seu tempo. E alguém já disse que as redes sociais existem para isso, para comprovar no dia do juízo que não foi por falta de tempo que você deixou de ler e estudar a palavra de Deus, porque tempo todos temos. Mas Satanás ele trabalha mesmo através dessas instrumentalidades para que a gente se divida e perca o foco. Uma outra coisa que ele faz é vigiar, Satanás vigia, para impedir toda impressão que torne os fiéis sábios para a salvação. Ele quer que a gente não receba as mensagens quando elas vêm do púlpito, ou quando estão na lição da escola sabatina, ou através de uma mensagem especial, para que a gente deixe passar essas oportunidades. É isso que Satanás quer, que nós não tenhamos contato com a palavra, para que o Espírito Santo não use essas mensagens vindas da palavra para nos tocar o coração e conduzir uma mudança em alguma área específica da nossa vida. Então esse é um dos objetivos de Satanás. Satanás também ele se esforça para atrair a atenção para o homem, desviando-a de Deus. Então tudo aquilo que é humano, antropocêntrico, é nisso que Satanás procura focar a sua atenção, fazendo com que você não glorifique a Deus, mas glorifique os seus agentes. E é um perigo quando a gente coloca cantores no pedestal de artistas seculares, ou quando a gente transforma pastores em ícones, celebridades midiáticas. Toda vez que a gente deixa de louvar a Deus, que merece a nossa adoração, para louvar os seus instrumentos, a gente está desviando a adoração. E isso, num outro grau, num grau mais extremo, pode até nos levar a incorrer em idolatria. Há gente que briga em fóruns da internet defendendo seus músicos gospel favoritos. Há gente que tenta escolher e defender e seguir para onde for os seus pregadores de plantão. Então, assim, nós temos que ter muito cuidado para reconhecer a contribuição de homens e mulheres usados por Deus, mas sem cair no risco de um culto ao ego e à personalidade dessas pessoas. Uma outra coisa importante que Satanás faz, ele opera por muitos meios pela influência humana a fim de enlaçar os cativos, dando o engano que eles amam. Então, Satanás faz de tudo para prender as pessoas na sua ótica, na sua perspectiva, a fim de que elas, de fato, não se concentrem e não conheçam o plano de Deus, e para isso, ele oferece a essas pessoas um engano que ele sabe que vai mais mexer com elas. Eu me lembro aqui daquilo que Paulo escreveu, que chegaria o tempo que as pessoas teriam comichões, coceira nos ouvidos e se desviariam da sã doutrina. Nós vivemos um tempo em que as pessoas muitas vezes preferem aquilo que é agradável àquilo que é a verdade. Esses dias eu estava numa reunião com outros pastores e alguém disse uma coisa que é muito verdadeira, que pregar em certos lugares para certos grupos de pessoas já se tornou um desafio, porque parece que essa classe de pessoas está mais acostumada a entretenimento e não a ouvir a sólida pregação do evangelho. Quando é apresentada a Bíblia, essas pessoas se dispersam, elas perdem o interesse, se envolvem com outras coisas, porque o foco delas parece que não está no estudo da Bíblia. E em grande parte, eu acredito, aí já não é aquele colega que disse, mas essa é uma opinião minha particular, eu acredito que nós, como líderes, somos responsáveis por isso.
porque deveríamos estar investindo para que em todos os níveis os membros da igreja tivessem acesso e oportunidades para estudar de forma aprofundada a palavra e tomar decisões. E muitas vezes parece que para atrair algumas pessoas, queremos usar algumas estratégias que não são exatamente bíblicas. E quando a gente busca mais entreter do que aconselhar, admoestar ou instruir, é um sinal de alerta que tem que ser ligado. Isso é perigoso. Mas vamos adiante. Uma outra coisa que é muito importante aqui, e que Satanás faz, o penúltimo item que eu separei, o sexto, ele adapta as tentações a todas as classes. Aqui é uma outra coisa, porque no livro Grande Conflito, Ellen White fala que ele tenta o pobre por meio de escárnios, de zombarias, pessoas ridicularizando a sua posição, assim como ele também tenta as pessoas instruídas, oferecendo para elas desafios intelectuais por meio da filosofia ou de outras teorias com as quais elas acabam entrando em contato. Então, o Satanás ele tem assim um campo personalizado para cada pessoa. E às vezes o que é tentação para mim não é para você. Eu costumo dar o exemplo que se alguém colocar um maço de cigarro na minha frente, isso não é tentação, porque durante a minha infância eu tive bronquite e até hoje eu tenho que me cuidar para que não tenha uma crise. Então eu nunca fumei. Eu não sei o que é fumar um cigarro. Para mim não é uma tentação, não tenho vontade de fazer isso. Pelo contrário, eu sempre soube que se eu tentasse fumar, isso faria um mal muito grande para mim, dada a minha condição. E por isso eu nunca experimentei um cigarro. Então isso não é tentação para mim. Quer dizer que então isso me faz superior àquela pessoa que talvez fosse tentada por um maço de cigarro? Não, porque Satanás ele conhece os meus pontos fracos, que talvez não sejam os mesmos que o seu, mas todos nós temos esses pontos fracos e Satanás trabalha com eles para que a tentação seja personalizada, atraente e nos tome assim a atenção daquilo que é realmente espiritual e vai nos levar à vida eterna. E por último, Satanás espreita para atracar, ou melhor, para atacar negligentes e desatentos. Quando nós não fazemos o nosso dever, quando não estamos comprometidos com o estudo da Bíblia, com as coisas espirituais, estamos mais vulneráveis. E é aí que Satanás ele procura nos atacar. Então nós já vimos aí a primeira parte, os benefícios do estudo da Bíblia. Vimos a segunda parte, a estratégia que Satanás utiliza com vários pontos contra o estudo da Bíblia. E a última parte que eu quero trazer aqui para você no nosso estudo são as decisões a partir do estudo da Bíblia. Você já percebeu aí que nós trabalhamos com um conjunto de 7 coisas. Eu procurei harmonizar e aglutinar alguns pontos para manter essa ordem de 7 em cada um dos nossos tópicos principais. E agora, nesse último tópico, as decisões a partir do estudo da Bíblia, eu também vou trazer aí 7 decisões. Lembrando você que um vídeo como esse dá trabalho, pesquisa, tempo, edição, e você sabe. Então não se esqueça de deixar o seu like, por favor, caso você ainda não tenha feito isso. Também, assim que esse vídeo acabar, vão aparecer outros aí na recomendação, e você pode assistir qualquer um deles, a sua escolha, para você continuar acompanhando nosso trabalho. Isso ajuda demais na divulgação desse canal. O YouTube acaba recomendando esse vídeo, então é muito importante que você dê essa força aí para a gente, tá bom? Mas vamos à última parte, as decisões a partir do estudo da Bíblia. Então, a primeira decisão, compreenda a vontade divina como se acha nas Escrituras, para suportar a prova e permita ser guiado pelo Espírito. Então, são basicamente aí 2 coisas, estudar a Bíblia e compreender aquilo que Deus realmente revelou na sua palavra, e a partir daí, a partir da verdade que você passa a conhecer, permitir que o Espírito Santo o guie para que essa verdade seja enraizada, seja colocada, introjetada na sua própria vida. É importante que a gente não apenas conheça a verdade, mas que a gente a viva com reflexão, com humildade, na dependência do Espírito Santo. Um segundo ponto, atenda à mensagem de advertência dada pelos 3 anjos, em Apocalipse 14, de 6 a 12, e corresponda à expectativa de Deus. Deus nos deu essa mensagem para esse tempo, é uma mensagem essencial, uma mensagem dada com muita solenidade e, portanto, deve ser atendida. E se nós o fizermos, estaremos vivendo à altura daquilo que Deus espera para o seu povo nos últimos dias. Uma terceira decisão, aprenda o significado do sinal da besta, que também faz parte aí dessas 3 mensagens, mas que no texto é destacado, por isso que eu também dei um destaque aqui. Então aprenda o significado do sinal da besta e como evitá-lo, porque isso é uma questão de salvação. Se nós entendemos o que significa esse sinal, de fato poderemos viver
uma vida que agrade a Deus e dessa maneira não vamos incorrer no risco de receber esse sinal que marca aqueles que rejeitarão o plano de Deus uma vez conhecida a verdade. Terão a oportunidade de conhecer, mas mesmo assim rejeitarão e, portanto, perderão a salvação. A Bíblia diz que aqueles que têm a marca da besta, eles de fato não têm o seu nome escrito no livro da vida. Eu já falei aqui sobre o livro da vida recentemente. Aí no final você vai poder também ter acesso a esse outro vídeo, muito curioso, sobre o livro da vida. Quarta decisão, mantém a Bíblia somente como norma de todas as doutrinas e base de todas as reformas, resistindo ao erro e ao ceticismo. De novo, aqui nós temos o princípio sola escritura, ou seja, somente a Bíblia como autoridade única, a Bíblia como a base para qualquer reforma, para qualquer doutrina, para qualquer crença. A Bíblia, de fato, é muito importante. Alguns dizem assim, mas eu não preciso de doutrina, é só crer em Jesus. Mas aí é uma declaração muito estúpida. Não estou falando da pessoa, mas da declaração em si, porque, veja, doutrina é qualquer tipo de crença, de ensinamento da Bíblia. Crença da perspectiva de quem crê e ensinamento da perspectiva daquilo que é apresentado para que justamente você creia. Então a Bíblia apresenta vários ensinamentos, ou seja, várias doutrinas que se constituem crenças para os fiéis. E, evidentemente, a doutrina também envolve o aceitar e crer em Jesus Cristo. Isso também é uma doutrina bíblica, é um ensinamento da palavra de Deus. Então, é um contrassenso dizer que eu não preciso de doutrina, é só crer em Jesus, porque crer em Jesus também é uma doutrina. E não é a única doutrina que a gente precisa, porque em decorrência de crer em Jesus, a gente precisa viver para Ele, a gente precisa saber como agradá-lo, como servi-lo, como adorá-lo, qual é o nosso dever em relação a outras pessoas, e todas as instruções que constam na palavra são doutrinas necessárias para a vida cristã. E uma coisa muito importante aqui é que quando você vive a base das escrituras, você resiste ao erro, e a gente já falou um pouco sobre isso, mas também ao ceticismo. Eu trabalhei muito com adolescentes, fui aí capelão de escolas adventistas durante muitos anos, 15 anos da minha vida, tive muito contato com adolescentes e jovens, e muitos, tanto adventistas como às vezes de outras igrejas, viviam de fachada a fé dos pais. Não realmente não acreditavam naquelas coisas. E alguns até confessaram para mim em particular e até para os amigos que quando tivessem na maioridade, a partir dos seus 18 anos, iriam avisar para os pais, iriam deixar claro que não queriam mais fazer parte, não queriam mais assumir as mesmas crenças, não queriam continuar na igreja dos pais, porque de fato não concordavam com elas, não tinham nenhum comprometimento com elas, já não estava no seu coração aquele tipo de crença. E é muito triste quando você vê jovens se afastando da crença de seus pais, da crença bíblica, porque de alguma maneira permitiram que o ceticismo os influenciasse. Eu não vou gastar tempo aqui definindo o ceticismo e pensando em vários modelos de ceticismo e dizendo como ele pode afetar a vida de jovens cristãos. Se você tem interesse, deixa aí nos comentários que eu posso fazer um vídeo só sobre isso. Mas aqui, para efeitos de definição rápida e prática, vale lembrar que ceticismo é qualquer atitude que leve à suspeita de Deus, da sua palavra ou dos seus ensinamentos. Isso é uma atitude cética. E, claro, isso é muito perigoso em vários níveis. Não afeta apenas jovens, como eu mencionei, mas também mesmo pessoas que passam por perdas, por situações dolorosas, por catástrofes pessoais, crises. Isso pode levar uma pessoa a duvidar de Deus e de sua palavra, ou seja, a adotar uma atitude cética. E quando você, pelo contrário, começa a confiar na Bíblia, aí você tem um antídoto quanto a esse tipo de perigo. Uma próxima decisão: examine as escrituras a respeito das verdades para esse tempo e armazene suas verdades na mente. Então Deus tem doutrinas que são universais e que iluminaram os cristãos por todas as épocas e são muito úteis e importantes e devem ser conhecidas, mas também tem uma mensagem especial para esse tempo. Essas têm que ser especialmente conhecidas. Especialmente também o livro de Daniel e Apocalipse têm que ser estudados, porque fazem parte do pacote de verdades que Deus tem para essa época. E, mais uma vez, a gente tem que estudar e armazenar na mente. O texto fala aqui, do livro Grande Conflito, que o Espírito Santo, para que ele cumpra o seu papel
de nos lembrar das verdades, nós precisamos cumprir o nosso papel, que é entesourá-las na nossa mente. Precisamos, de fato, armazenar tanto quanto possível essas verdades e, dessa maneira, quando for necessário, no tempo final, na provação, na perseguição, o Espírito Santo vai despertar, vai nos cutucar para que a gente relembre aquilo que estudou. Mas note, o Espírito Santo vai ajudar a relembrar. Se você não estudou, se você não leu, se você não teve contato, aí não tem como você relembrar de uma coisa que você não conhece. É por isso que eu gosto muito de estudar capítulos do Espírito de Profecia com mensagens importantes para esse tempo, e tenho recebido muitas mensagens de quem assiste, mensagens de incentivo, de agradecimento, e eu sei que é muito importante fazer esse trabalho, porque é uma maneira de despertar, de convidar você a ler, a se aprofundar nesse tipo de conteúdo, porque se você fizer isso por sua própria conta, isso vai ajudar você espiritualmente. Então aqui é só um incentivo, é só para acionar um gatilho. O resto é com você, você precisa ler e estudar e memorizar essas mensagens. Um penúltimo ponto, aplique ao estudo da Bíblia o método correto, empregando todo o intelecto nessa atividade e espírito de oração. Vamos por partes. Então, método correto. O que é o método correto? É, de fato, você ler a Bíblia da forma mais literal possível, excetuando aquelas passagens que claramente são analogias ou parábolas ou usam algum tipo de símbolo. Essas aí têm que ser interpretadas de acordo com o contexto, com a sua própria simbologia. Livros como Apocalipse e Daniel trazem simbolismos, e a gente tem explicações dentro desses próprios livros ou fazendo referências com outras passagens da Bíblia. Mas, tirando essas exceções, a maior parte daquilo que é a literatura bíblica foi escrito para ser lido de forma literal. Então, quando a Bíblia fala que Jonas ficou 3 dias no ventre de um grande peixe, isso não é uma metáfora de nada, não é uma analogia, um símbolo, uma parábola. Isso é uma história. Aconteceu assim, a Bíblia conta dessa maneira. Tem que ser crido literalmente. Quando a Bíblia fala de 7 dias da criação, isso não representa 7 períodos, não é apenas uma poesia, uma figura de linguagem, não. São 7 dias literais nos quais Deus criou todas as coisas que nós vemos no mundo, sendo que ao sétimo, de fato, ele descansou, estabelecendo aí o dia de sábado também para o nosso descanso. Então, a Bíblia, ela narra essas coisas para serem entendidas de forma literal. Eu já falei aqui em outros vídeos, e tem vários vídeos recentes, onde eu falo sobre a via negativa e como isso se tornou uma verdadeira praga no cristianismo, como isso afeta a leitura da Bíblia e condiciona o entendimento da Bíblia justamente aquilo que ela não está dizendo. E isso é perigoso porque acabou levando a algumas doutrinas bastante errôneas, como é o caso da predestinação. E tem uma série aqui no canal onde eu falo especificamente sobre predestinação. Confira lá. Outra coisa dentro desse tópico aí é não apenas usar o método correto, mas empregar todo o intelecto nessa atividade. E quando a gente faz isso, a gente cresce espiritualmente, e também o intelecto se fortalece, o que é importante para resistir à tentação, e também espírito de oração. É quando a gente ora que Deus ilumina a mente, nos permitindo conhecer mais da sua verdade. Finalmente, a última decisão que pode ser tomada, das 7 que eu coloquei aqui, haja com coragem e independência em relação à influência humana, sujeitando-se ao que se acha nas Escrituras. O texto fala da influência humana, do parentesco, da influência das autoridades, do costume, da tradição, o perigo que mesmo os protestantes incorreram, porque se os católicos confiam na autoridade papal, e mesmo os papas mais recentes têm reafirmado esse princípio, dizendo que é impossível entender e interpretar a Bíblia longe daquilo que a igreja está afirmando, que a igreja tem a última palavra sobre a interpretação da Bíblia. Os protestantes, embora a gente acredite popularmente que, por causa do princípio sola escritura, estejam livres desse perigo, o texto do grande conflito nos lembra que não, por um problema muito sério. Porque, embora muito cedo no protestantismo tenha ressurgido o sola escritura,
e a ideia de que a gente deva examinar a palavra de Deus de livre consciência, à medida que o protestantismo foi se desenvolvendo, surgiu a necessidade de serem formados credos, ou seja, declarações explícitas de fé que acabaram cerceando o estudo da Bíblia, fazendo com que, na prática, fossem vedadas conclusões para além das conclusões dos reformadores originais. Lembrando que nem Lutero, nem Calvino, nem Melanchthon conseguiram, com seus estudos, se livrar completamente de toda a influência da teologia católica medieval. Era necessário que a reforma continuasse, mas graças aos credos que fizeram essa obra nefasta, o estudo da Bíblia ficou praticamente paralisado nas conclusões dos reformadores magisteriais, aqueles que foram pioneiros em desbravar algumas doutrinas, em trazer à tona de novo algumas doutrinas que estavam esquecidas. A compreensão bíblica ficou paralisada apenas àquilo que eles haviam levantado e descoberto e aos pontos que eles defenderam. Então, os credos, eles estagnaram o estudo da Bíblia e a compreensão da palavra de Deus, o que fez com que, de fato, o mundo protestante também ficasse preso de uma forma muito semelhante àquilo que já se via no catolicismo. Para vencer essas barreiras, é necessária coragem moral, como diz o texto. É necessário estudar a Bíblia por si mesmo e permitir que as conclusões que são apresentadas na palavra de Deus nos levem a decisões, mesmo que contrariem credos, no caso dos protestantes, ou a palavra da igreja, no caso do catolicismo. Uma coisa também importante é sujeitar-se à autoridade que vem das Escrituras. Bom, esse é o estudo do capítulo 37 do livro Grande Conflito. Aqui nós resumimos em 3 grandes frentes os benefícios do estudo da Bíblia, a estratégia de Satanás contra o estudo da Bíblia e esse último tópico, decisões que você pode tomar a partir do estudo da Bíblia. Esse capítulo ele é muito rico, tem muitos ensinamentos maravilhosos, ele realmente abre a mente e o que eu trouxe aqui foram apenas alguns pontos. Mas eu quero desafiar você a ler todo o capítulo, faça isso e eu tenho certeza que Deus vai beneficiá-lo. Se você quer outros estudos de capítulos do Espírito de Profecia, a gente tem alguns vídeos aqui sobre isso. E se você tem algum capítulo em especial que você gostaria que a gente tratasse, deixe aqui nos comentários e quem sabe a gente futuramente também possa preparar um estudo sobre esse capítulo. Obrigado pela sua audiência, espero que Deus enriqueça você e abençoe a sua vida e a da sua família. Um forte abraço, a gente se vê no próximo vídeo, Deus abençoe você.